Salve, salve, people! Gazeta Esportiva tá on! Hoje tem promessa de muito debate, mas é muito debate, gente. O programa hoje, excepcionalmente, vai até as 9h40 da noite, não, brincadeira. E hoje, que tem tanta coisa pra falar, não dá tempo, só daquele pênalti, vamos falar 1 hora. Hoje temos aqui Thiago Salazar. Tudo bem? Boa noite. E Marcelo Bazégio. Boa noite, pessoal. Claro que nós vamos discutir tudo do jogão do Corinthians contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Gente, que empate foi aquele na Neoquímica Arena? Salazar estava lá. Surreal. Quem viveu... Estava de corpo presente. Estava de corpo presente. E viu tudo aquilo. Vi tudo aquilo. Foi de verdade. Conversei com todo mundo. Foi impressionante. O primeiro tempo foi impressionante. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. A Marina Buffon está agora no Parque São Jorge para trazer mais informações do Timão. Já está lá, boa tarde, querida. Você vai entender daqui a pouquinho também o que ela está fazendo lá, porque tem notícia. Tem ainda a vitória do Santos contra o Bahia. A gente vai falar ainda sobre o futuro do Rafinha no São Paulo e a sequência de jogos de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão. Será que dá pro Verdão, minha gente? Claro que dá. Ó, a gente vai num pé, volta no outro, dicas pra vocês. Alô, Brasil! Um abraço pro Euler, que tá aqui visitando a gente, que cuida da nossa folha de pagamento. Um beijo pra Silvana também, que é aqui do nosso RH, mulher maravilhosa, que sempre dá ótimas orientações pra nós. E é o seguinte, ontem nós tivemos jogos do Santos e do Corinthians. Logo já teremos aqui o jogo do Timão, mas antes a nossa enquete do dia é sobre a vitória do Peixe. Gente, o Peixe ganhou com um treinador interino lá na Bahia. Olha a enquete de hoje. O Marcelo Fernandes deve ser efetivado como técnico do Santos depois do milagre que ele fez ontem? Sim ou não? Vote no site gazetesportiva.com e você pode acompanhar o programa também ao vivo pelo nosso youtube.com/Gazeta Esportiva. Deixa o superchat, né? Fala, o que vocês acharam? Ele deve ser efetivado ou não? Porque ninguém esperava essa vitória do Peixe ontem. Olha, é muito cedo para dizer, né? É um jogo só, mas é inegável que o Marcelo Fernandes ele conhece esse elenco. Conhece. E também a gente tem que considerar o fato de que dificilmente o Santos vai conseguir um treinador que aceite assumir o time nessa reta decisiva, consiga tentar aí contornar toda essa confusão que é o Santos hoje. Então, se dificilmente o Santos vai conseguir um treinador para essa reta final, por que não apostar no Marcelo Fernandes como uma solução caseira e muito mais barata? Até porque tudo que trouxe não deu certo até agora, né? Exatamente. Mais uma vez, boa noite para você que nos assiste. Bom, eu entendo o seguinte, o Santos precisa de atalhos, o Santos precisa cortar caminho. O Santos está na zona do rebaixamento, falta menos de um turno para acabar o Campeonato Brasileiro e o Santos vai ter dificuldade, como disse o Bacégio, para trazer alguém que queira assumir agora essa situação. Tem jogador que não quer vir para o Santos. O Santos precisa de alguém que conheça o Santos. Eu ia falar o Presuntinho, que é um apelido que ele tem, grande amigo nosso, o Marcelo, aliás, um abraço, conheço ele há muito tempo. Ele conhece o Santos como poucos ali, como poucos. E o Santos precisa de alguém que conheça as necessidades e o sentimento do torcedor neste momento. Por isso, eu nem acredito que ele é o técnico ideal para o Santos, mas para esse momento, eu manteria. O Presuntinho? Sim, o Presuntinho. Por que Presuntinho? Porque ele parece Presuntinho, não lembra do Presuntinho? O personagem? Não lembro. Bonituns, pô. Bom, enfim, eu não lembro quem é esse personagem, mas tudo bem. Imperdível recado para você. Inscrições para a corrida de São Silvestre já estão abertas. Garanta já a sua vaga no site sãosilvestre.com.br, sãosilvestre.com.br. Faça parte da mais tradicional e mais importante prova da América Latina, que é realizada sempre no dia 31 de dezembro aqui na capital paulista. E nós estaremos ao vivo, hein? Fazendo a transmissão para você aí de casa desde as 7 e pouco da manhã, tá certo? Quando entrou ao vivo ontem da Neoquímica Arena, o Thiago Salazar falou que parecia que ia chover. Até caiu um pouquinho de água por lá, mas o que choveu mesmo foi gol, gente, na Neoquímica Arena. Ninguém esperava um placar desses. Dá uma espiada. Vanderlei Luxemburgo até deu um joinha pro torcedor, mas quando teve seu nome anunciado na Neoquímica Arena... E eu não acho também se tem alguma coisa ou não tem, vim aqui falar pra vocês, né? Acho que se tiver alguma coisa que tem que ser resolvida internamente. O jogo de ontem realmente poderia ter sido fatal para Luxemburgo, principalmente depois que o Grêmio abriu
2-0 com gols de Natan, em linda triangulação gremista, e Cristaldo, que aproveitou o cruzamento de Reinaldo para ampliar. Um parêntese aqui, porque entre os dois gols teve esse pedido de pênalti pelos corintianos por causa do carrinho de Natan e Fábio Santos, mas a arbitragem ignorou. E de repente, o Corinthians tirou força de onde não se imaginava para buscar a virada ainda no primeiro tempo. O Timão começou a empilhar oportunidades de gol, até que Renato Augusto sofreu pênalti e Fábio Santos colocou o Corinthians de volta no jogo. E atenção aqui, o relógio marcava 44 minutos no momento desse gol aí. Mesmo assim, deu tempo de Lucas Veríssimo empatar o jogo aos 48 e de Yuri Alberto virar para o Timão aos 50 minutos do primeiro tempo. Surreal tudo o que aconteceu em Itaquera antes do intervalo e muita festa da torcida. E o ritmo não mudou não para o segundo tempo, hein? Em apenas 13 minutos, foi a vez do Grêmio marcar 2 gols. Everton Galdino, que entrou no intervalo, acertou esse chute sem chance para o Cássio. E Luiz Soares, o Luizito, cravou a segunda virada da partida. Aliás, o primeiro gol dele pelo Grêmio, fora do Rio Grande do Sul. A pesquisa de 7 últimos jogos, acho que chutaram 150 bolas no nosso gol. É difícil e eu sempre falei, não é por esses números. O Corinthians, nós sempre fomos muito fortes defensivamente, a gente sempre deu muita pouca chance para o adversário. Dessa maneira e com esses resultados as coisas não estão legais, nós temos que evoluir, crescer, ver os erros. Luxemburgo então apostou em Wesley e Giuliano e foi justamente a dupla que voltou a empatar o jogo em incríveis 4-4, isso mesmo, 4-4. Pode ser bom para o visitante, mas para nós que jogamos em casa não pode ser bom, não pode ser normal nós tomar 4 gols. Do ponto de vista da tabela do campeonato, foi um resultado extremamente ruim. Extremamente ruim, nós estamos cientes disso. O clima ficou ainda mais tenso quando Luan, aquele mesmo que ficou 9 meses sem jogar no Corinthians, entrou no jogo pelo Grêmio e, claro, não passou batido pela Fiel. Para fechar, não podia faltar uma polêmica, né? O jogo estava nos acréscimos quando a bola bateu no braço de Yuri Alberto dentro da área corintiana. O jogo parou, o VAR checou o lance e mandou o árbitro seguir sem sequer ir olhar lá no monitor. Aí já viu, né? Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou que foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Um detalhe importante é que uma falta em Lucas Veríssimo no início da jogada também pode ter sido crucial para a não marcação dessa penalidade aí. A CBF é quem vai ter que explicar tudo isso para o torcedor. A reação do Corinthians dentro de campo evitou a derrota e até uma possível demissão de Vanderlei Luxemburgo, mas não evitou que o time se aproximasse ainda mais da zona do rebaixamento. Agora o Timão, apesar de ter um jogo a mais que o Santos, está só a 3 pontos do Z4. E o próximo jogo é justamente contra o líder Botafogo, que briga pelo título com o Palmeiras. Tudo isso às vésperas da decisão pela Copa Sul-Americana. Isso incomoda até porque nós temos que fugir um pouquinho daquilo ali. Agora nós estamos só a 3 pontos. Tem um jogo a menos que o Santos, mas nós estamos só a 3 pontos. Nós temos que ganhar, principalmente em casa. Isso é um momento de alerta para nós, porque é uma posição muito desconfortável, como eu disse. Você precisa vencer dentro de casa para saltar. Por enquanto, Lucha segue no cargo. Até quando? Aí é como os boleiros dizem. Jogo a jogo, a gente vai ter que ver o que acontece. Gente, debatam, porque é muita coisa pra falar. Não, mas para começar, assim, é muito legal, é um entretenimento, né? Parece, pra quem foi legal, é né? igual o filme de ação, que você vê aquelas pirotecnias e tal. É divertido. Lá na arena, o pessoal olhava um pra cara do outro e falava, meu, o que tá acontecendo? O que é 8 isso? gols, Tal, valeu pagar o ingresso. Então, é divertido. Mas, assim, quando a gente vai analisar o futebol pelo futebol, o futebol profissional, é um absurdo. Assim, Por que você tá tão bravo e você reclamou tanto até nas suas redes sociais? Não, porque eu considero um absurdo. Para mim, esse jogo mostrou bem o que tem sido o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Uma bagunça, uma zona. Se você percebe os gols do Grêmio, você vê um time extremamente desorganizado. O Corinthians levou, gente, 4 gols dentro de casa. Isso não é normal. Não é, assim, levar 4 gols não é normal nunca.
Levar 4 gols dentro de casa, precisando da vitória, com seu time titular descansado. Então, assim, isso mostra o que tem sido o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Muito desorganizado, dependendo ali de algum jogador resolver alguma coisa, dependendo da força da torcida. A gente até comentava lá, se o Grêmio tivesse aberto 2-0 lá na Arena do Grêmio, sabe quando que o Corinthians ia virar o jogo? Nunca, né? É que a força da torcida, que aliás deu um show. O Corinthians estava tomando 2-0 dentro de casa e não teve uma vaia, nenhuma. A torcida só apoiou e aí foi fundamental para ajudar o time a virar o jogo e entrar na partida e tudo mais. Mas... falando de bola, de futebol, para mim, péssimo. Além do resultado, mais uma atuação muito ruim do Corinthians. Quando a gente vê um placar de 4-4, automaticamente a gente pensa, poxa, foi um jogão de bola, né? Mas, na verdade, o que a gente viu foram 2 times que pecaram bastante taticamente, 2 equipes que se desorganizaram em momentos chaves da partida e permitiram que os adversários marcassem 4 gols, ainda mais pensando que o Corinthians era o mandante, se torna ainda mais inadmissível, como o Salazar bem colocou. É um resultado que, mais uma vez, o Corinthians deixa passar a oportunidade de se distanciar dessa zona de rebaixamento, o que seria muito importante às vésperas da semifinal da Copa Sul-Americana, porque permitiria que o Corinthians mantivesse o foco, a prioridade no torneio mata-mata. O Corinthians está a 3 jogos de um título internacional e da vaga da Libertadores. Então seria fundamental para o Corinthians vencer esse jogo, porque agora não vencendo, está a 3 pontos da zona de rebaixamento, embora tenha um jogo a mais, só que é contra o Botafogo e se perde, Nossa Senhora. aí a situação fica realmente complicada e o Luxemburgo se vê forçado a priorizar sim o Campeonato Brasileiro em detrimento da Copa Sul-Americana, embora o Corinthians esteja, teoricamente, tão perto de uma conquista. Bom, a gente vai falar do VAR. Hoje o doutor... Eu vou levantar só mais uma questão rapidinho antes da gente falar do VAR, que tá todo mundo querendo, tal, da CBF, tudo mais. O médico dos meus filhos, o doutor Luiz Paisani, ele falou o seguinte, ele tem ido assistir os jogos, você também está indo em todos, né, Salazar? E ele falou que os jogadores terminam tão exaustos que eles deitam no chão, no campo, né? Eles caem, desmaiam ali no chão. E que ele não vê isso em outras equipes e que ele entende isso, inclusive, como uma falta de preparo físico do Corinthians. Porque o time talvez seja tão desorganizado e tenha que correr tanto para tanto... É isso que tá. Ninguém sabe o que faz. Isso, como que a gíria do futebol. Desgasta. É como a gente fala na gíria do futebol, tá correndo errado. Isso. Você não vê isso em outros times, você não vê isso em times mais organizados. Quando você pega um time desorganizado, a todo momento tem jogador tendo que dar sprint, tendo que cobrir buraco, tendo que correr para ir e voltar. Os jogadores correm muito errado no time do Corinthians. Porque também tem uma marcação toda tática errada. E o Corinthians toma muito gol. O Corinthians, até o jogo passado, em 7 jogos tomou 150 finalizações. É um time que toma muito gol. Ontem tomou 4. Ele tá sempre tendo que correr atrás do resultado. É isso, Marcelo? Isso faz o cara correr. O Luxemburgo até falou um pouquinho sobre isso na coletiva de ontem, né? Como fazer para que o Corinthians seja mais forte defensivamente? Ficando mais com a bola. Quando você fica mais com a bola, trocando de técnico você também. força o adversário a correr atrás de você. Não é você que está correndo atrás do adversário. É isso que acontece, a Marina vai você trazer se isso aí. poupa. Você se poupa, você cansa menos. Esquema tático nesse time, hein, gente? Agora, como fazer para ter mais a bola? O meio-campo do Corinthians hoje, sem o Renato Augusto, é inoperante. Mas ontem tava todo mundo descansado, ninguém viajou para Fortaleza, todo mundo descansou para fazer o resultado ontem, para poder mesclar ali, poupar um ou outro contra o Botafogo e chegar inteirão, vivão, como eu falo, na Copa Sul-Americana. O resultado foi um desastre. Complicou na tabela, complicou o planejamento, complicou para a Copa Sul-Americana, foi um desastre. E agora, para ter mais a bola, como o Luxemburgo falou, você precisa ser um time bem treinado. Exato. Agora, será que o Corinthians é um time bem treinado? Desorganizado a gente sabe que é. A CBF divulgou hoje a análise do VAR do lance do Yuri Alberto. Gente, a gente vai colocar um trechinho do vídeo e você vai perceber logo no começo um representante da CBF dando veredito sobre a polêmica. Pode rodar. O atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação. Natural.
Natural o lance pra mim. Aguarde, checando. Aguarde, checando. Ele joga a bola direto no braço, é uma posição natural. Isso aí. Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, tá, Vitor? Vai. Tranquilo. Vai. Nada. Deixa esse aqui. O braço dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Como tá? Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo. Tranquilo, calma. Direto na mão. Calma. Ela vai direto no braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. Considerou A como... bola tá aqui, Renato. Olha lá. A bola tá aqui. Um movimento natural pra jogada, tá vendo? Põe na 16,50. Aí. Tá checando. Ok. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador. Vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan lá, tá? Cabeça com Cabeça cabeça. com cabeça. Ok. Tá. Delay. Volta de novo na mão lá. Volta. Aí, Mosquito. Vai. Parei, Luan. Ok. Aí. O jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa. Pra defesa, Disputa ok? da E bola. não tá com a intenção de Pra mim bloquear. não tem mão. Ok? Não Não acho que tá muito aberto não, Emerson. Oi? Não acho que tá muito aberto não. Tranquilo, não é possível então bate não. esse braço. Tranquilo. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá com a intenção de disputar a bola. Tranquilo. Pode sair, Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó, ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa e a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson. Bom, gente, esse acho que foi um dos pênaltis que eu mais achei que foi pênalti na minha vida. E eu agora realmente não entendo mais nada do que esse VAR fala. Olha, são muitas situações para a gente ponderar nesse lance, e não só sobre o lance, mas sobre a atuação do VAR, né? Que loucura. Para esse começar, o lance é muito interpretativo, é muito subjetivo. E o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Copa do Mundo, ele está numa posição em que ele não tem essa imagem clara, principalmente de frente, porque ele vê as costas, né? Ele está vendo as costas do Yuri Alberto. Então, assim, é muito claro que o Wilton deveria ir ao monitor. A orientação do VAR era, olha o lance, pegou no braço, o braço está um pouco aberto. Wilton, vai lá, dá uma olhada. Chama ele não o VAR, tem que dar veredito. Não é o VAR ele não que tem que decidir. O Não VAR é ele que agora que decide. decide. O árbitro é a Exato. autoridade, o VAR é um instrumento para o árbitro de campo. O VAR pode ajudar quando há um erro crasso, alguma Sim. coisa desse tipo. E quando há um lance duvidoso, como esse, tem o toque de braço, o braço está aberto, e o árbitro de campo não tem essa visão que nós estamos tendo, que o VAR teve, o VAR que chama. era o mínimo. O VAR chama, consulta. Wilton, dá uma olhada lá. É o árbitro do campo que tinha que decidir. Isso era o mínimo. Já tem o primeiro erro aí, né, Marcelo? Sim. Não, eu concordo. E assim, não é nem má intenção, a gente pode debater, pô, É ruindade mesmo. o VAR quis beneficiar o Corinthians, não é nada disso, porque esse mesmo profissional esteve atuando no Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, quando ele simplesmente esquece de traçar a linha de impedimento, o Caleri impedido, Ficou 6 meses afastado. ele sofre o pênalti, Vai ficar de e aí novo. o São Paulo faz o gol que leva para os pênaltis e se classifica, só se classifica por esse erro do VAR cometido por esse mesmo profissional. Então, assim, não é má intenção, é incompetência. Infelizmente, os árbitros brasileiros não estão preparados para apitar no mais alto nível. Impressionante. E tem o lance do Fábio Santos também, não é isso? Pra gente ver Sim, aí que também só tem polêmica. rapidinho sobre o Yuri Alberto. A questão para mim é muito simples. Eu já vou falar do Fábio Santos, Sofini. O Yuri Alberto, ele comete um erro assim que é tipo de centroavante. Você repara que o Fagner está do lado dele. E o Fagner imediatamente coloca as duas mãos para trás do corpo. Sim. Porque já tem o que a gente chama de caguete para fazer. O Yuri Alberto chega afobadão, olha lá. Ó lá, Fagner, duas mãos para trás. E o Yuri Alberto chega ali, esse centroavante não está acostumado a marcar, vem afobado. Ele não tem a intenção, ele está recolhendo o braço e a bola vem de Fagner muito perto. continua com a mão pra trás, né? Isso, e a distância é muito perto. O cara tá muito perto dele, dá uma bolada, ele não dá tempo, ele tá recolhendo. Eu tenho certeza que foi isso que o árbitro levou em consideração para não marcar, porque isso também tá na regra. A regra ela dá muita margem. Muita Mas margem como pra o braço já estava aberto no momento do chute,
entendo que deveria ter sido marcado o pênalti. Mas não é só esse lance, né? O do Fábio Santos. Vamos mostrar o lance do Fábio Santos? Comenta aí, o que rolou nesse lance O do Fábio Santos, há um carrinho do Natan em cima do Fábio Santos e o Natan não acerta a bola. Ninguém encosta na bola. Nem o Fábio, nem o Natan. A bola ainda estava em campo, ou seja, ele acertou o jogador do Corinthians. Para muita gente, pênalti. Para mim, nada. O Fábio Santos deixa de ir na bola, muda a trajetória, ele não vai na bola, ele vai no corpo do jogador do Grêmio, procura o contato e já chega até caindo, como a gente viu no outro replay de mais perto. Então, para mim, foi assim, subjetivo, complicado, mas para mim, na análise, nada. A bola já tá no pé esquerdo do Fábio Santos, ele tinha total condição de fazer o cruzamento. Ele deixa de fazer o cruzamento, ele deixa de ter contato com a bola para ter o contato com o jogador. Forçou. Foi premeditado. Foi, Bom, nada, segue. Teve o lance mais. do Kahneman agora. Tem mais um lance. Vamos colocar na telinha. Marcelo, começa com esse lance aí. Vamos lá, cadê o lance? Vamos lá, lance do Kahneman. Vai falando aí, Esse é um Salazar. absurdo. O que foi, Salazar? Assinou o Fábio É um Santos lance ali. típico Olha do lá. Kahneman. Não, É um só- lance típico do Kahneman. Só que aí o Wilton não deu o cartão no primeiro lance. E deu no segundo. E deu no segundo, ou seja, o Kahneman seria expulso. Puta merda. Não, que isso? Segura! Não se emociona. É pra isso mesmo, realmente. O erro é tão grave que é pra isso mesmo que o Marcelo falou. Mas assim, ele esqueceu, ele não deu. Olha lá, ele dá a vantagem, claro, tá certo, deu a vantagem, nós seguiu, o Rojas perdeu o gol na cara, mas ele tinha que ter voltado e dado o cartão amarelo pro Kahneman. Com certeza. E tem uma questão aqui, viu? Eu falei do pênalti do Yuri Alberto, a gente quase passou batido. Mas, na minha visão, teria que ser pênalti pela bolada no braço. Do Yuri Alberto. Se fosse só este lance. Sim. Mas teve a cabeçada no Veríssimo no início da jogada. Isso. Então, pra mim, não seria pênalti de jeito nenhum. Ai, De jeito nenhum. Ficaram discutindo pênalti, mas não seria. Porque se a gente chegasse à conclusão, se o VAR falasse, olha, pênalti, Wilton, vai lá dar uma olhada, pênalti. Pra mim, eles iam anular, eles não iam dar o pênalti porque foi falta no Lucas Veríssimo no início do lance. Que loucura. A gente tem aí, mostrou no VT. Hora de ouvir a voz da sabedoria. Quadro Olhar de Mestre. Oi, divina dama. Que jogo foi esse, hein, meu? Não é apenas um jogo entre o Timão e o imortal Grêmio. Foi um sortilégio, uma viagem de volta ao passado, lá pelos anos 50, 60, quando a ousadia sufocava o medo nos campos de futebol do Brasil. Sim, porque naquela época resultados desse porte não eram tão incomuns como hoje. E não foi apenas o placar de 4-4 que tornou essa viagem tão aprazível. Foi mais a forma como ele foi construído, com os dois times alternando domínio da bola, sempre voltada para a meta adversária. Sem os parangolés de bola atrasada para as defesas, ou engenhos táticos e outras baboseiras vigentes. Espero que não se resuma apenas em um instante para ficar na memória do torcedor, mas sim que seja um sinal do futuro à nossa espera. Beijos, minha linda. Beijos, amor da minha vida. Olha, você tá pensando que a gente não separou mais nada da entrevista do Luxemburgo? Tá muito enganado. Marina Buffon chega agora para a conversa direto do Parque São Jorge. Boa noite, Mar. Traz pra gente o que o Luxa falou sobre a classificação e explica também, por favor, o que tá rolando por aí. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesta terça-feira. Estou na Fazendinha, porque daqui a pouquinho, às 7 da noite, vai ter Corinthians e Fluminense pela volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Vocês devem estar estranhando, né? Vou pedir para o Wilton mostrar um pouquinho aqui atrás, porque simplesmente tem pouquíssima gente. Muito pouca gente mesmo aqui. A gente sempre costuma falar sobre a torcida do Corinthians, né? Mas, ó, vaziozinho, tá? Os elencos estão em campo aí dando uma aquecida e tudo mais, o jogo às 7. Isso porque, então, por que está pouco público aqui? Porque o jogo da ida foi 4-0. Então, para o Corinthians avançar, vai precisar suar a camisa aí, pelo menos empatar esse duelo para levar para os pênaltis. Agora, falando do jogo de ontem, né? Vocês estão aí falando sobre as polêmicas e tudo mais, além dos pênaltis, do cartão amarelo para o Kahneman e tudo mais. Teve também uma fala do professor Vanderlei Luxemburgo que deu uma viralizada. E aí, eu vou pôr essa fala para vocês e depois eu faço um questionamento, tá bom? É sobre os gols, Foram 8, né? 8 é a maior quantidade de gols neste Campeonato Brasileiro em um único jogo e também a maior quantidade de gols na Neoquímica Arena com público. Então vamos ouvir o que o Luxa falou.
Foi a primeira vez que tomou 4 gols aqui. Mas também a primeira vez que tem um jogo 4-4, né? Então, a lembrança que vai ficar, o Corinthians tomou 4 gols, nunca tomou 4 gols, mas a lembrança vai ficar que teve um grande jogo. Eu queria sair vencedor, que nem foi contra o Santos lá na Vila Belmiro, Flamengo e Santos. 5-4 Flamengo fora de casa. Imagina um jogo daquele, a gente saísse hoje com a vitória aqui, sabe o que você falar? Se eu não lembrar dos 4 gols que nós tomamos, ia falar, Corinthians teve um grande jogo, gol de 5-4, num grande jogo, uma partida de futebol excelente. Quando nós estamos 11 jogos, né, também invicto, as perguntas também eram, pô, nós estamos há tanto tempo invicto, agora como é que faz? Tudo isso faz parte de um contexto, a cada rodada, a cada momento, as perguntas vêm de acordo com aquele momento que está existindo. Então está incomodando, tem que incomodar. Então, gente, essa fala do Luxemburgo, a gente pegou, né, que ele fala primeiro dos gols e depois as perguntas. Sim, mas eu quero perguntar principalmente pro Salazar, que estava lá ontem. Sérgio, esse negócio dos... Epa, o que será, hein? O que será? Bazejo, Salazar, enfim. Falou meu nome, eu sei de nada. Falou seu nome, você tá envolvido. Sei de nada. Só deu pra ouvir, o Salazar que tava lá ontem. Sei de nada. O Salazar tava lá e tá tocando um pagodão ali de fundo. Bom, beleza, a gente tá vendo ali, né, as imagens do jogo, tivemos um pequeno probleminha técnico, Sub-20, Corinthians e Fluminense. Eu vou dar um recadinho, depois os meninos vão comentar daqui a pouquinho. O que daqui a pouquinho? Daqui a pouco eu dou meu recado. Pode falar um pouquinho sobre o Eu acho o seguinte, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo precisa parar de querer ser ombudsman de jornalista, tá? Para quem não sabe, ombudsman é quem fica ali fiscalizando as atitudes dos jornalistas. E geralmente é um jornalista que avalia geralmente os é um jornalista que colegas. faz isso, né? O Vanderlei Luxemburgo, apesar de ser dono de emissora de televisão, não é jornalista. Sabe por quê? Porque toda coletiva, apesar que ontem ele baixou a bola. Ontem deu para reparar, assim. Eu acho que o resultado impactou. A gente viu um Luxemburgo bem mais manso na coletiva. Mas toda coletiva ele vem, não, porque você está perguntando isso por causa daquilo, porque isso aí não sei o quê, porque você diria isso se não acontecesse aquilo. Ele vive do si. Ele está com essa respostinha do, não, mas se tivesse tomado o quinto gol, se tivesse sido 5-4, você não falaria isso. Claro, se tivesse sido 5-4, a gente ia falar do 5-4. O repórter faz a pergunta em cima do 4-4, porque foi 4-4. Baseado em fatos. Baseado na realidade, não baseado no si. Não, mas você teria feito outra pergunta. Claro, o Corinthians teria ganhado o jogo se fosse 5-4. A pergunta seria outra, o Corinthians estaria longe da zona do rebaixamento. Então, assim, ele tem que parar de se preocupar em ser ombudsman de jornalista e responder o que está sendo perguntado, o que está sendo perguntado é pertinente, está dentro da realidade, foi 4-4, péssimo resultado. Eu entrevistei o Cássio, eu entrevistei o Juliano, os dois saíram falando, péssimo resultado. Os dois falaram. Péssimo resultado, e ele preocupante. Não admite, né? E o Luxemburgo não admite. A Marina perguntou o seguinte lá, ela mandou aqui no grupo, que a pergunta que ela falou e cortou é o seguinte, o Luxemburgo tem que parar de usar o C? Então, é exatamente isso que eu tô falando. Pra você, Bazejo, ele já falou. Pô. Cara, eu acho que ele tá saindo pela tangente frequentemente nas coletivas. Ele sempre quer encontrar um motivo para tirar o dele da reta. E eu acho que o principal culpado por essa fase do Corinthians é o Luxemburgo. A gente sabe que a coisa já não vinha bem antes do Luxemburgo chegar. A diretoria tem sim a sua parcela de culpa, seja na montagem do elenco, seja na decisão de vender alguns jogadores que vinham sendo peças-chaves do Corinthians. Mas assim, o Luxemburgo tá há muito tempo à frente da equipe e não consegue dar um padrão. O Corinthians não consegue apresentar uma atuação. Mas se ganhar, pula para décimo. Faz sempre 20 jogos que ele tá nessa. Só que esse si do Luxemburgo, ele não se converte em realidade. Nunca. Não, mas ele nunca. Tá lá 14º a 3 pontos da zona do rebaixamento. E aí o Duílio vai levando, porque o ano que vem é outro presidente. Né, o C não existe, se minha mãe fosse homem, eu tinha e quem paga a conta é o Corinthians. Quem paga a conta é o Corinthians. Bom, enfim. A gente tá concordando com tudo, tá vendo? Hoje não tá tendo briga, né, gente? Aqui. A situação tá tão esdrúxula lá no Coringão. O repórter Raiz Alexandre Silvestre está de volta ao Gazeta Esportiva depois de uma grande cobertura na final do Rio de Janeiro. Boa noite, Silvestre. Parabéns pelo trabalho que você, Márcio Gabriel, toda a equipe ali realizou no Rio de Janeiro. Eu estou sabendo que você reservou, especialmente para esse retorno, uma declaração importante do Rafinha que você pegou lá nos vestiários do Maracanã. Por acaso, tem a ver com o futuro do Rafinha? Super, Michele, boa noite para você,
Salazar, Marcelo, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Está calor aqui também em São Paulo, como esteve muito quente lá no Rio de Janeiro no sábado e no domingo. Uma semana decisiva para o tricolor que pode conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez. Mas é preciso ter calma, cautela, como disse já o próprio Dorival Júnior. Foi só um primeiro jogo, São Paulo vai ter que jogar mais ainda, segundo o Dorival, para conquistar o título, mesmo necessitando só do empate. Rafinha, peça-chave do time, 38 anos, capitão, lateral direito, colocou o Bruno Henrique no bolso lá no Maracanã, hein? Puxa vida, Bruno Henrique com aquela velocidade, aquela vitalidade, será que o Rafinha vai dar conta? O sistema de jogo ajudou e o Rafinha foi muito ponta firme. Rafinha que tem contrato com o Tricolor até o final do ano, até dezembro, Michele. Ele já reconhece que tá ficando velhinho. Vamos ouvir o Rafinha, é rapidinho. Eu já tô nego velho, eu já tô caminhando pra reta final. Até mexe com a gente nessas situações assim, que vai caminhando pra reta final da carreira, mas assim, acho que foi bem colocada a sua pergunta, você já resumiu. Sente dores, tô lento, pessoal. Ele sente dores, já não tem mais a mesma vitalidade, mas ainda dá um caldo, tanto que provou isso na semifinal contra o forte Flamengo, que não conseguiu jogar. Aliás, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, todos eles e o meio-campo do Flamengo, tudo ali, né, inoperante devido a um sistema que o Dorival bolou e que deu muito certo também com a colaboração do Rafinha, que já é um veterano, que disse que provavelmente a temporada que vem será a última dele e dependendo do andar da carruagem, é bem possível que o São Paulo firme um contrato com ele para 2024, para ser o último da carreira do Rafinha. Michele, amanhã tem jogo contra o Fortaleza no Morumbi, certamente com grande público mais uma vez. Dorival Júnior, a tendência que coloque time reserva do goleiro ao ponta esquerda, preservando titulares para a decisão de domingo, 4 da tarde, na casa sacrossanta. Eu volto já para falar do Verdão, que está na semifinal da Liberta e querendo pegar o Botafogo no Brasileirão, Michele. Beleza, Silver? Fala, Basejo. Olha, antes desse jogo de domingo, uma das grandes preocupações para o São Paulino era exatamente esse duelo individual entre Rafinha e Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim é um ponto comum, é o melhor jogador do elenco do Flamengo na atualidade, é o que mais vem rendendo nos últimos jogos, embora o time esteja numa péssima fase. E o Bruno Henrique é aquele jogador de passada larga, muito veloz, que dribla e cria muitas chances para o Flamengo. E o Rafinha já é um jogador de 38 anos, que já não tem mais a velocidade que tinha antes, já não sobe ao ataque tantas vezes. E tinha muito São Paulino com medo de o Rafinha não dar conta do recado. E o que a gente viu foi algo completamente oposto. O Rafinha, muitos até brincam, né? Rafinha botou o Bruno Henrique no bolso, porque fez uma partida de almanaque. Ele sabe os atalhos do campo, sabe se posicionar muito bem, não deixou o Bruno Henrique livre e com isso o São Paulo teve muito mais facilidade para poder atacar. E também outra, não foi só na marcação. O Rafinha foi muito pressionado na saída de bola pelo Bruno Henrique e todas as vezes conseguia se livrar, sair com qualidade, com inteligência. Então eu acho que o Rafinha ainda tem bola, tem lenha para queimar, tem bola para jogar. O Rafinha quer se aposentar ao fim da temporada que vem. Quantos anos mesmo? Ele já tem 38, temporada que vem vai ter 39. Há dúvida se ele vai se aposentar pelo time do coração, pelo São Paulo, ou se vai ser pelo Coritiba, que foi o clube que o revelou, que o vendeu para a Alemanha. O São Paulo quer renovar com o Rafinha, porque entende que o Rafinha não é só importante dentro de campo, ele exerce um papel de liderança no vestiário, é um exemplo para os jogadores mais jovens, e o elenco do São Paulo é um elenco muito jovem, com muitos jovens vindos da base. Então eu acho que o Rafinha deve sim ficar mais uma temporada, ainda mais se o São Paulo faturar esse título da Copa do Brasil. Rafinha tem 38 anos, mas o Rafinha fez 50 jogos no ano passado pelo São Paulo e 34 jogos nesse ano. Nossa, mais que o Ramos Rodrigues nos últimos O Ramos Rodrigues faz mais de 20 jogos há 5 temporadas. Então, assim, ele é um cara experiente, ele é um cara que não vai jogar todas, mas ele é um cara que você vai ver constantemente em campo e ele pode ser útil. Então, para mim, é só uma questão financeira. Não dá para o Rafinha querer ganhar um salário absurdo. Agora, se ele chegar ali num valor razoável, correto,
de acordo, proporcional ali ao momento dele, eu acho que seria bom sim, para ele e para o São Paulo renovar esse contrato. E convenhamos, né, Salazar? Entre terminar a carreira no São Paulo e terminar no Coritiba, possivelmente com o Coritiba jogando a Série B ano que vem, eu acho que a escolha é óbvia. Né? O Santos também entrou em campo ontem, conquistou uma vitória que dá aquele alívio para o torcedor. Vamos assistir? No chamado jogo de 6 pontos, o Bahia recebeu o Santos e saiu na frente com um golaço do meia Camilo Cândido. Que bomba do uruguaio! Teve falha do João Paulo? Tudo se desenhava para mais uma derrota do Peixe, certo? Mas aí pintou uma falta na intermediária. Soteldo levantou para a área, jogada ensaiada clássica na cabeça do zagueiro Joaquim, que escorou para o Marcos Leonardo empatar, 1-1. E o empate, que já seria terrível para o Bahia, ficou ainda pior aos 48 do segundo tempo. Escanteio para o Santos, novamente Joaquim escorou e Júlio Fux virou o jogo para o Peixe, que agora segue cada vez mais vivo na briga contra o rebaixamento. Gente, que coisa. E essa vitória do Santos, parabéns pro Peixe, né? Cara, uma vitória assim... Épica. Não, e fundamental. Eu costumo dizer que tem vitória e derrota que interfere no próximo resultado, né? Essa é uma delas. Essa é uma vitória que pode interferir diretamente no próximo resultado, que é uma outra final para o Santos. Lembra? A gente está falando aqui, são 3 finais. Era Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Santos agora pega o Vasco dentro de casa, na Vila Belmiro. Uma final de Copa do Mundo para o Santos e ter vencido o Bahia com gol nos acréscimos. Assim, é revigorante. Traz aquela esperança que estava difícil a gente enxergar. E era uma situação difícil, porque o Bahia ele vinha de vitória, Rogério Ceni, técnico novo, aquele fator novo, jogando em casa, com apoio da torcida. Saiu na frente. Sai na frente. Então, para o Bahia é um baque muito forte, para o Santos é uma injeção de ânimo, de esperança, de confiança muito grande. Vamos ver como que o Santos vai reagir agora nessa nova final contra o Vasco, porque não vai ser fácil. Bom, daqui a pouquinho tem dirigente do Flamengo batendo em torcedor num shopping. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês. E as imagens são fortes, hein? Imagens fortes, daqui a pouquinho. Camisa 10. Gente, saiu agora à tarde, imagem forte do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, envolvido numa briga com um torcedor lá no Barra Shopping, acho, do Rio de Janeiro. Foi no shopping. Isso. Vamos assistir? Olha, no site gazetesportiva.com tá lá na capa essa notícia, né? E tá falando o seguinte: nas imagens divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, que a gente viu aí, é possível ver o dirigente agredindo um homem que está caindo no chão. O Marcos Braz relatou pro repórter que estava comprando um presente para sua filha e o torcedor o agrediu verbalmente. Já o homem que gritou para o vice-presidente de futebol sair do rubro-negro, diz que quando ele virou de costas foi agredido pelo flamenguista e pelo vice-presidente. Então, essa é a situação que está acontecendo aí. Olha, e o Marcos Braz com a filha, no shopping, sabe? Independentemente da fase do time, estava passeando, estava com a família. Aí, sabe, se meter numa coisa dessa na semana da decisão da Copa do Brasil, isso não ajuda ninguém. Olha, o que eu vejo ali são várias pessoas A gente sabe que é difícil, que ele já deve ter escutado muita coisa de torcedor, que ele já deve estar de saco cheio porque a fase é ruim há tempo. Mas e se ele está no cargo que ele está, é porque, teoricamente, ele tem frieza, ele tem competência, ele tem capacidade para exercer esse cargo. E para exercer esse cargo, você precisa ter muito controle psicológico, você precisa ter uma força mental que a gente não vê nessas imagens. E isso só piora a situação do Flamengo, que já é difícil, já vai ter que jogar no Morumbi lotado, em desvantagem, precisando buscar o resultado com um treinador que está cada vez mais distante do elenco, mal conversa com os jogadores, com os funcionários no CT. Então, assim, se o Flamengo for campeão domingo, vai ser a maior tragédia da história do São Paulo Futebol Clube. Eu também acho. Fala. Não, eu entendo assim, o Marcos Braz começou no futebol quando? Ontem. Porque o Flamengo vive uma temporada terrível, um time caríssimo, uma temporada horrorosa,
Acabou de perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, uma situação interna péssima, torcida pressionando, ele resolve dar uma volta no shopping, ele precisava ir lá no shopping. Sabe, mas ele não tem o direito? Claro que ele tem o direito, mas ele tem o direito e tem também a consciência de que seria cobrado. Claro que seria cobrado. Agora, querer ouvir uma graça dessa, não está preparado para ouvir e quer sair na porrada com alguém, então você não tem nenhuma condição de ser dirigente de futebol do Flamengo. Porque estavam chutando o cara no chão. Absurdo. Novo contato com a Marina no Parque São Jorge. A conversa agora é sobre a sequência do Brasileirão. O Luxemburgo falou se vai poupar alguém na sexta-feira, Marina? Oi, Mi. Voltei então para falar sobre o jogo de sexta-feira na Neoquímica Arena também, desta vez contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Vai ser outro jogo muito difícil dentro de casa. E olha, diferentemente do que a gente pensava, principalmente em relação à Copa Sul-Americana, já que o Corinthians enfrenta o Fortaleza na terça-feira que vem, né? Poucos dias depois aí do jogo contra o Botafogo, é força total. Vamos ouvir o Luxa. Dentro da estratégia do Botafogo, esses jogadores vão estar voltando amanhã para a gente ver como é que vai ficar. Temos recuperação e dentro do planejamento de nós entrarmos com, não sei ainda, mas vamos ver como é que eles vão chegar ao secar deles, fazer as avaliações que tem que fazer, mas a ideia agora é fazer o time que puder e ir trocando dentro do jogo aquilo que pode ter que trocado, ou fazer o inverso, eles entrarem no jogo, ou fazer uma gesta que está planejado, não vai mudar. É isso então, Mi. Provavelmente, então, o Vanderlei Luxemburgo deve repetir os times de sexta e terça-feira, até porque o Corinthians precisa de um bom resultado contra o Fortaleza na Sul-Americana, mas tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Apenas 3 pontos separam o timão do Santos, que abre a zona do rebaixamento. Muito bem. Você vê como o papo mudou de um jogo para o outro? Porque lá em Fortaleza ele foi questionado sobre a zona do rebaixamento, ficou bravo com o repórter, de novo, ombudsman. Não é pertinente? Ficou bravo, não, você tá querendo ver coisa, não. Aí agora, né, porque era um jogo atrasado, não era uma vitória garantida atrasada. Todo mundo tava contando que era uma vitória, né? Não, mas tem o jogo atrasado, como se fossem 3 pontos, né, garantidos. E agora a gente vê essa situação, Luxemburgo já mais calmo, falando mais baixo, mostrando preocupação e tendo que colocar força máxima num jogo que ele pretendia poupar, mesclar pelo menos. Ou seja, um desastre. O resultado ontem foi um desastre. E agora não tem mais esse lance de jogo fora, jogo em casa, e ele falou isso na coletiva ontem, eu estava acompanhando e eu concordo com ele, não tem mais essa jogar fora, jogar em casa. Faltam 13 rodadas, faltam 12, independe de onde você está jogando, com quem você está jogando, o Corinthians precisa fazer pontos. Então, agora vamos ver se esse time do Luxemburgo vai conseguir entregar o que é preciso. Gente, não conseguiu até agora. Eu também não tenho muita confiança. Por isso que muita gente defende a troca de técnico antes das tragédias, que seria a eliminação na Copa Sul-Americana. Agora adianta trocar, mas quem vai assinar um contrato até dezembro? Isso que tá, perder o timing. Você de casa acompanhou aqui no Gazeta Esportiva a polêmica comemoração do Breno Lopes. Não posso mostrar como foi. Provocando a torcida do Verdão, mas fez gestos ofensivos. E foi em cima desse assunto que nós preparamos uma reportagem relembrando outros jogadores que também se desentenderam com os torcedores dentro do próprio estádio. Bora ver. Quando uma coisa tá muito quieta, você pode apostar que alguma bomba tá vindo por aí. É exatamente isso que a comemoração ou provocação do Breno Lopes após o gol da vitória do Palmeiras sobre o Goiás na sexta-feira passada causou em grande parte dos torcedores. É verdade que a turma do amendoim às vezes exagera, mas neste caso esses gestos se justificam. De qualquer forma, o Breno Lopes não foi o primeiro jogador do Verdão que já se estranhou com a torcida. O então caso mais recente era do Luiz Adriano, em 2021. Depois de lesões e queda de rendimento, o atacante aplaudiu a torcida ironicamente ao ser substituído num clássico contra o São Paulo. Fez sinal de silêncio para comemorar gol. Um monte de coisas que culminaram com a sua rescisão no início do ano passado. Depois dessa saída, ainda teve mais provocação. Muito antes, lá em 2010, o Diego Souza, que teve uma boa passagem pelo Verdão no geral, também não curtiu ser vaiado e fez gestos obscenos em direção à torcida, num jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense.
Ele acabou afastado pela diretoria e 2 meses depois fechou com o Atlético Mineiro. É claro que os casos não se restringem ao Palmeiras. Teve o Fininho pelo Corinthians, o Fabrício pelo Internacional, Dodô pelo São Paulo, entre vários outros. No caso do Breno Lopes, tudo resolvido. Ontem à tarde, ele esteve na quadra da Mancha Alviverde, pediu desculpas e a organizada aceitou. Foi uma semana muito turbulenta para mim, depois do caso do Corinthians. Eu estava emocionalmente muito abalado, muito fraco, e acabei tomando uma decisão muito equivocada, estou totalmente arrependido. Aí só vim aqui pedir um voto de confiança a todos vocês aí, e dizer que isso jamais vai acontecer, e eu sempre vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras. Ele teve uma atitude infeliz, sim, uma atitude errada, mas que está sendo sujeito ao homem, tendo humildade e vim aqui pedir desculpa. O camisa 19 não tem status de ídolo, mas carimbou seu nome na história do Verdão ao marcar o icônico gol do título da Libertadores de 2020 sobre o Santos. Na cola do líder Botafogo e com as semis da Liberta batendo a porta, esse acordo de paz cai muito, mas muito bem. Ainda mais com um elenco tão curto do Palmeiras. Jogador pode ironizar ou fazer gesto, na opinião de vocês, Poder pra pode, torcida do próprio time? Pode, mas aí vai sofrer as consequências desse, por exemplo, esse vídeo patético aí do Breno Lopes. Sabe o que me lembrou? Sabe aqueles vídeos das TVs Al Jazeera, pega um sequestrado, cola em capuz, o cara fica um monte de gente atrás assim, aí fica falando, gente, parecia um negócio desse, assim. Nossa, eu vergonhoso. E assim, o Breno Lopes, ele não tem tamanho pra isso. O Romário fazia assim pra torcida, no jogo seguinte ele resolvia o jogo. O Cássio recentemente fez assim pra torcida quando ele errou uma série de bola. No mesmo jogo ele pegou uma bola, sabe? Agora o Breno Lopes, com todo respeito, no próximo jogo ele perde outro gol cara a cara. E aí, o que você vai fazer agora, ô Breno Lopes? Ele chamou uma responsa pra ele que ele não tem tamanho pra aguentar. E se não fosse o Everton, seria pior, tá? Porque quem contém o Breno Lopes nas imagens do desabafo é o Everton, que agarra ele e evita que ele continue. E outra, capaz nem foi que algo focado pro estádio inteiro. Não, e nem foi algo focado, não houve assim aquele grito pro cara, direcionado, sabe? Ele perdeu 2 gols, os caras lamentaram, você escuta a torcida, perdeu o gol, Ele vem perdeu sendo, um gol no derby e foi criticado. Ele vem sendo criticado com frequência? Vem, mas as críticas são justas porque ele não tá jogando nada. Se ele é tão importante, se ele é o autor do gol da Libertadores e tudo mais... Não foi enaltecido? Por que depois de tudo isso ele não se firmou como titular do Palmeiras? Gente, chamou uma responsa pra ele que ele não tem tamanho pra isso não. E aí fez esse vídeo patético aí. Alexandre Silvestre, venha para a roda de notícias, Silvestre. Voltamos a falar com você sobre o Palmeiras. O torcedor do Verdão tá, assim, esfregando as mãozinhas com a expectativa de tentar alcançar o Botafogo. Dá ou não dá, Silver? Como é que vai ser essa sequência até o duelo direto entre os dois clubes? Ou se dá, Michele, o Botafogo anda trupicando. O Palmeiras tem a melhor campanha do segundo turno, pode não estar jogando, né, um futebol espetacular, mas vem somando bastante ponto. Diferença caiu para 7 só, hein? Então eu fiz um recorte aqui para vocês das próximas 8 rodadas até o confronto Botafogo e Palmeiras, que vai ser na 31ª rodada na casa do Botafogo. Vamos lá, a partir já dessa rodada. O Palmeiras encara o Grêmio na casa do Grêmio. O Corinthians vai arrancar os pontinhos do Botafogo, não vai, Salazar, na Neoquímica Arena. Depois da rodada seguinte... Palmeiras tem um jogo encardido no interior contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo um jogo mais tranquilo em casa com o Goiás. Na sequência, clássico para os dois. Palmeiras pega o Santos em casa, o Fluminense recebe o Botafogo. Mando é do Fluminense. Depois é Palmeiras e Atlético, mando do Palmeiras. Botafogo vai na toca do Coelho encarar o América. Um jogo melhor é para o Botafogo. Na sequência, 2 adversários do Paraná. Tudo fora de casa. Palmeiras e Coritiba, no Couto Pereira, Botafogo e Atlético Paranaense, lá na arena do Atlético Paranaense. Aí clássico, choque rei do Palmeiras com o São Paulo em casa, na casa do Palmeiras. O Botafogo pega o Cuiabá, também mando do Botafogo. Rodada 30, Michele. Palmeiras e Bahia, em casa, Palmeiras em casa. E o Fortaleza recebe o Botafogo, para aí sim cruzarmos os dois. Palmeiras e Botafogo.
O mando é do Palmeiras, perdão, falei uma besteirinha no começo do boletim. O mando será do Palmeiras. Será que até lá teremos um pau a pau aí? Ingressos para Boca e Palmeiras lá na Bombonera começam a ser vendidos amanhã, 10 horas. Quem está interessado, ligado no site lá, onde está acostumado a comprar. Mas atenção, de quinta a sábado vai ter que trocar o ingresso virtual pelo ingresso físico no Allianz Parque. Não tem conversa. Eu não sei se dá tempo da gente passar jogo a jogo. Não, pra mim a tabela do Botafogo é melhor que a do Palmeiras. Assim, melhor? tudo é uma teoria, isso não quer dizer nada. Né? Ó, vamos ver rapidinho? Dá em pra pôr tese, rapidinho, o Palmeiras tem uma tabela mais complicada. Será? Vamos Sim. ver aí. Vamos Logo ver o que agora, dá pro Verdão logo ganhar. a primeira agora é o Grêmio. Dá pra ganhar. Eu acredito que o Grêmio Fala é mais tudo. difícil que o Corinthians nesse momento, Sim, certo? o Grêmio- Aliás, o Grêmio é o Palmeiras terceiro ganha. colocado. Lógico. Corinthians e Botafogo. Botafogo Ó, ganha. na 24, o jogo mais difícil pra mim é o do Eu acho Palmeiras. que Corinthians e Botafogo dá empate, mas o Grêmio com o Palmeiras também tem alta possibilidade de dar empate. Eu acho que a questão é a seguinte. Próximo, rodada 25, não dá tempo. Então, Red 25, Bull em Bragança. mais difícil que o Goiás. É difícil, Red Bull em Palmeiras Bragança ganha. é Jogo, ó, difícil. esses dois aí é mais difícil do Palmeiras. É difícil. Esses O Goiás dois mais difícil perde. do Ai, Palmeiras. meu Deus, Botafogo ganha, tá difícil. Próxima, vamos ver. Clássico. Não, por mais que Palmeiras- o Santos Os esteja em uma dois mais fase, de- clássico Palmeiras é clássico. ganha. Palmeiras Aí, ganha. de novo, o Palmeiras está em desvantagem. Porque em cima você tem dois clássicos, mas Sim. embaixo ganha. É Galo o do e Galo o é mais outro América, difícil. exato. A tabela do o Palmeiras Fluminense é vai mais ganhar difícil. do Botafogo e aí o Palmeiras Pode ir, vai pode ir pra ganhar. próxima. Tem que ganhar a outra do Atlético, é isso? Assim, Agora é só na- pra ver o que vai ser mais difícil. Mas... Agora, aí, né, na rodada 28, o Palmeiras tem uma vida muito mais fácil do que a do Botafogo. mas Do logo, que a- mas o logo na Botafogo 29, pega o Atlético. Mas logo na 29 já fica Pega o ruim. São Na Paulo. 29 já muda, É. exato. Olha, Conclusão, eu acho que o Botafogo E tem aí, uma ó, tabela mais favorável. Ó, só 2 jogos. dá pro Palmeiras ganhar, gente, 3. Só 2 jogos, pra mim, o Botafogo tem uma rodada em tese mais fácil. E o Os Palmeiras outros e todos, Bahia, Palmeiras por é exemplo, a gente pode discutir, mas o Bahia tá brigando pra não cair. Mas na rodada 30, o time Vai que tá lá saber como vai embaixo tá, né? é uma final de campeonato pro time. Muitas vezes é melhor você pegar um time que tá no G6, nas rodadas finais, do que você pegar um time que tá lutando pra não cair. É tudo teoria, mas na teoria a tabela do Palmeiras nesses 8 jogos, nesses 7 jogos, é mais difícil que a do Botafogo. Tenso, hein, gente? O programa foi bom demais. Obrigada pelo seu carinho. Amanhã a gente volta. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.